Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. De hoje nós vamos falar um pouquinho aí, né, a respeito das leis do eletromagnetismo, que elas interagem aí, né, na nosso conteúdo aí de máquinas elétricas, tá? Então a ideia, né, nessa primeira videoaula aí, é nós falarmos aí um pouquinho a respeito dos conceitos básicos aí voltados ao eletromagnetismo, para que a gente consiga entender o funcionamento do transformador, tá? Então, as leis do eletromagnetismo aí, né? A primeira lei que nós precisamos lembrar, né? Que quando ocorre o movimento de cargas elétricas dentro de um condutor elétrico, né? Ou seja, quando nós tivermos corrente elétrica circulando por um fio, por um condutor, nós vamos ter um campo magnético de força F e de intensidade B. Então, a gente consegue comprovar, né, verificar o sentido desse campo magnético através aí da regra da mão direita. Então, é isso que essa primeira lei, né, ela vai mostrar para a gente. Então, nós temos aqui, né, o campo magnético, nós temos aqui o condutor, na verdade. Então, esse daqui é o símbolo que a minha corrente elétrica ela está saindo do meu plano, né, ela está vindo no nosso sentido aqui. Então, nós vamos ter aqui o campo magnético B ao redor do nosso condutor elétrico. Lembrando, né, que ele é proporcional também à distância, né? Então, quanto mais longe eu estiver, né, no ponto que eu quero medir, menor vai ser o meu campo magnético, né? Então, a forma de eu representar, né, o sentido do campo magnético é através da regra da mão direita, onde nós temos aí, né, o nosso polegar representando o sentido da corrente elétrica e os demais dedos aqui, né, representando o sentido das linhas de campo magnético. Então, nesse nosso caso, se a corrente ela está subindo aqui, nós vamos ter um campo magnético nesse sentido aqui, né, como mostra a nossa figura, tá? Então, eu tenho essa primeira lei, né, que é a lei do campo magnético, né, quando ele é gerado por uma corrente elétrica, que é um conceito importante. Nós temos também o sentido, né, das linhas de campo magnético. Então, nós vamos lembrar, né, que as linhas de campo magnético, elas sempre vão se originar no polo norte e sempre vão em direção ao polo sul. Então, a imagem aqui não ficou muito boa, né, mas aqui eu vou representar para vocês aqui o meu polo sul e aqui o meu polo norte. Tá, então o sentido das minhas linhas de campo magnético, né, qual é? Sempre, né, saindo do polo norte em direção ao polo sul. Então nós vamos ter as linhas de campo magnético sempre nesse sentido aqui. Aí também, né, quanto mais longe estiver do meu ímã, maior vai ser, ou menor vai ser, né, no caso, né, quanto mais distante estiver, menor vai ser a intensidade do campo magnético, tá? Outro ponto importante, né, as leis de atração e repulsão. Então, lembrando, né, polos magnéticos de mesma polaridade, eles sempre vão se repelir, enquanto que polos magnéticos de polaridades diferentes, eles vão se atrair, né? Ou seja, né, nesta representação aqui, né, nós conseguimos visualizar este efeito, né? Então, polos aqui, né, de cores diferentes, né, ou de polaridades diferentes, polo norte, polo sul, né, polo sul e polo norte, né? Aqui eles estão em polaridades diferentes, então nós vamos ter uma força de atração entre esses dois elementos aqui, né, no nosso caso, dois ímãs, tanto nesse sentido quanto nesse sentido, do meu ponto A e do meu ponto B. E aqui também, né, nós vamos ter o quê? Uma força de repulsão. Eles são de polaridades iguais, né? Então, nós vamos ter forças nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma força de repulsão. Aqui também. Tanto de um lado, né? Quanto neste formato, quanto neste formato. Tá? E também, né, outra
lei importante aí que a gente usa bastante aí no entendimento dos transformadores é a lei da indução eletromagnética. Então, o que é a indução eletromagnética, né? Eu coloquei uma definiçãozinha aqui. Ela é o fenômeno que ela origina uma força eletromotriz, né? Ou também chamado de tensão elétrica em um componente, né, em um corpo, onde ele é exposto a um campo magnético variável, tá? Então, ou seja, né, se eu estiver somente sinais positivos aqui, eu vou ter um início de geração de campo magnético e depois eu não vou mais ter o campo magnético contínuo, como nós vimos lá naquela primeira leizinha, primeira lei lá da regra da mão direita, tá? Então, o que eu preciso ter? Preciso ter movimento de cargas elétricas para que eu tenha, né, uma força eletromotriz induzida. Tá? Se eu não tiver esse movimento, né, das minhas polaridades, eu vou ter só uma força elétrica, qualquer, né, mas ela vai estar parada, né, estática. Tá? Então, eu preciso ter o movimento aí dos meus elétrons. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esse meu campo magnético ele varie, para que eu consiga induzir uma tensão em algum outro condutor, em algum outro ponto. Um exemplo disso, né, com que nós poderíamos exemplificar, seria isso, né? Aqui nós temos uma espira e aqui nós temos um ímã, né, que ele vai aqui gerar para mim o campo magnético. À medida que eu aproximar esse ímã próximo desta bobina e afastar, né, então eu vou fazer movimentar esse ímã nesse sentido. Ora ele vai estar aqui, ora ele vai estar aqui assim, né? Então eu vou estar movimentando nesse sentido. O que eu vou perceber aqui no meu amperímetro, né? Ele vai começar a movimentar, tanto para um lado quanto para outro lado. Vai depender muito aí, né, da intensidade do campo magnético, né? Mas o importante é a gente entender que eu vou precisar variar o campo magnético ao redor da minha espira para que eu tenha, né, a geração desta corrente elétrica induzida aqui. Então, eu vou ter aqui uma corrente, né, induzida. Uma corrente induzida. Tá, então eu preciso ter essa variação do campo magnético. Tá? Por isso, né, que os nossos transformadores aí, né, nós vamos estudar eles aí, né, primeiramente funcionamento em corrente alternada, né, porque aí nós vamos conseguir a variação, né, desta minha polaridade aqui, né. Por exemplo, né, se a gente analisar a nossa senoide, né, nós temos lá semiciclo positivo, semiciclo negativo, né, então eu tenho a troca, né, do sinal. E é isso que eu preciso, né, para que eu tenha um campo magnético que varie. Né? Daí com isso, né, eu vou conseguir trabalhar com, principalmente a lei da indução eletromagnética em nossos transformadores. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!